Bate-papo literário. Apoio cultural. Doutora Nayana Sá. O que há de melhor na dermatologia atual e estética? IASIG. Você cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. 142 anos se passaram desde o dia em que o primeiro grupo de imigrantes italianos atravessou o oceano, partindo de terras distantes para se fixar na colônia Zambuja, no sul de Santa Catarina, em busca de melhores condições de vida. Ao chegarem, perceberam que teriam que construir o território. Em vez de melhor qualidade de vida, encontraram a mata virgem, os animais silvestres, nenhuma infraestrutura e os índios, que chamavam de bugres, e que eram os verdadeiros habitantes da região. A história acima da primeira colônia de imigração italiana do sul de Santa Catarina é contada por 3 descendentes italianos no livro Colônia a Zambuja. São eles Eusébio Pasini Toneto, Lenir Pirola e Idemar Guizo. E hoje o programa recebe Eusébio Pasini e Lenir Pirola para contar para a gente como foi essa pesquisa e a importância desse registro para que os habitantes dessa região tenham conhecimento de suas verdadeiras origens e de sua história. Olá, tudo bom, Lenir? Tudo bom, Eusébio? É um prazer muito grande tê-los hoje no programa, então, para falar um pouco dessa ascendência italiana, né? E da formação da colônia Zambuja, que eu acho que... quantos por cento tem de italianos aqui na região? Vocês têm ideia, não? É que a gente sabe, é a grande maioria, né? Na realidade, o sul de Santa Catarina, ele é considerado o território que tem a maior população vêneta fora da Itália. Nossa. Então, uma grande maioria da população que reside hoje nesse território tem pelo menos um antepassado que veio da Itália. Antes de nós começarmos a falar do livro, eu queria que vocês contassem um pouquinho da origem de vocês, o que os motivou a escrever o livro. Então, podemos começar pela Lenir? Bem, eu sou Lenir Pirola, descendente de italianos de 4 avós, sendo que meu avô Pirola era avô mesmo. Ele chegou aqui em Santa Catarina com 6 anos de idade, né? E a gente conviveu muito com ele porque ele viveu até os 96 anos. Maravilha. E como a gente tem isso no sangue, né? Quando se apresentou a oportunidade da gente colocar isso no papel, foi assim uma coisa muito especial para a gente, né? Poder vasculhar na história e ver como foi a vinda desses italianos para cá, o que eles sofreram, como eles tiveram dificuldades, né? Então, meu bisavô, na realidade, passou pela colônia Zambuja com seus filhos e foi residir depois no Rio Maina, no distrito de Criciúma, onde já havia lá um local, uma área de terra determinada para ele e sua família. Certo. E foi lá que foi de lá. Então, se a minha descendência é essa, né, desses italianos Pirola, né, que vieram eles vieram no ano de 1888, né? E o nosso livro é o primeiro grupo, que foi em 1877. E Eusébio, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória e o que o uniu a esse livro. Bom, eu também, né, sou descendente de imigrantes italianos. No meu caso, já foram os bisavós que vieram da Itália. E eu nasci em Turvo, né, sendo que os meus avós nasceram em Uruçanga. Certo. Né? E lá em Turvo, então, eu sou filho de agricultores familiares. Então, eu cresci no meio rural. Então, a gente tinha um sistema ainda de produção e de sobreviver baseado, né, na cultura do imigrante italiano. Então, a produção da uva, a produção do vinho, né?
E desde pequeno a gente ia visitar os nonos, né? Sim. Principalmente a nona, e a minha nona era a primeira nascida no Brasil. Então eu ficava lá desde pequeno, escutando ela contar aquelas histórias, né? De como foi a vinda deles, o que eles vieram, né? Todo o sofrimento, tudo que passaram, e aquilo me chamava muita atenção. E principalmente quando ela falava, assim, a gente sentia, né? Quando ela falava de Azambuja, né? Então eles tinham um sentimento muito forte por Azambuja, que foi o local que acolheu, né, esses imigrantes. Os primeiros imigrantes. Né? Né? E muito cedo eu saí, então, né? Eu fui fazer técnico em agropecuária em Camboriú, né? Então lá eu fiz o técnico em agropecuária, eu fiz o técnico em meio ambiente. E voltei para o sul e acabei vindo para Tubarão trabalhar aqui. Então trabalhei em algumas empresas, né? Trabalhei aqui na Copagro, né? Cooperativa Agropecuária de Tubarão, mas sempre na área da agricultura. Né? Sempre voltado à parte do agronegócio. Né? Fiz o concurso para a EPAGRE, passei, trabalhei em várias regiões, inclusive lá em São Martinho, tive o contato com o turismo, onde eu decidi fazer o curso de bacharel em turismo, aqui na Unisul. Né? E aquilo começou a envolver cada vez mais a parte da cultura, né? Porque o turismo com o agronegócio está muito forte essa questão da cultura. Depois fiz agronomia também, aqui na Unisul. E indo trabalhar em Pedras Grandes, a gente teve esse contato, né? Eu, a Lenir, que também na época trabalhava com extensão rural, esse contato com o agricultor que preserva, né, a sua cultura, a sua história. E lá no campo, quando a gente estava atendendo esse produtor, nós olhávamos lá na casa, estava lá o nono, estava lá a nona, né? Com 90 e poucos anos. E a gente ia lá conversar com eles e acabava ouvindo essas histórias, né? E nós, nas nossas conversas assim do dia a dia, a gente comentava, nós não podemos deixar que isso, né, se perca com eles, se perca, né? aqui, né? Porque eles vão morrer um dia e essa história não vai ser passada para frente, né? E aí perde-se a origem. Então, né? assim, hoje eu sou extensionista rural da EPAGRE, a gente leva, né, o desenvolvimento, leva tecnologias, novas tecnologias lá para o agricultor familiar, no interior aqui dos municípios da região, bem como a gente tenta sempre preservar, né, essa cultura, essa história, para que não se perca a identidade cultural do território, e aonde nasce esse projeto, né, que a gente começa com um vídeo e acaba indo além e chegando ao livro, né? Exatamente. Material. Então, esse projeto, na verdade, esse livro é de 2015 e é um projeto da EPAGRE. Né? Ele surgiu através da EPAGRE. E aí vocês, antes do livro, então vocês fizeram um vídeo com os habitantes ali da colônia. Eu queria saber, a colônia Azambuja, hoje, quais são os municípios que fazem parte dessa colônia? Então, a colônia Azambuja hoje, na atualidade, ela é uma comunidade, ela é um distrito de Pedras Grandes. Tá. Né? Hoje ela representa um distrito. Mas quando ela foi pensada pelo governo imperial, foi um projeto do governo imperial, que inclusive tinha toda uma legislação para desenvolver o território, né, do império na época, ela foi pensada em ser algo que promovesse o desenvolvimento desse território, através que eles chamavam, né, através de um contrato celebrado lá na Europa, para importar mão de obra. Certo. Então essa mão de obra que iria entrar nesse território, ela iria trazer junto com ela o conhecimento. Então a Europa já passava por uma fase, né? Tinha, lógico, no norte da Itália uma crise muito grande instalada, devido a todo o processo de unificação, inclusive que a Anitta e Giuseppe participaram. Mas eles trouxeram junto com eles esse conhecimento para explorar o território, para a construção das estradas, das ferrovias, da exploração do carvão, para a implantação das indústrias. Então esse imigrante ele veio nessa ótica, né, de desenvolver o território. Né? Existiam macro projetos aqui no território que não evoluíram, né, e outros que cresceram, como é o caso da ferrovia, né? E no caso... Eu vou dar só um pequeno intervalinho e na volta eu quero que a Lenir continue então falando dessa história e também de como aconteceu essa vinda desses italianos para cá. Tá ok, Lenir? Só um minutinho, tá bom? Não saia daí que a gente volta já já. Olá,
Estamos de volta e no bate-papo literário de hoje recebemos os escritores Eusébio Pazini Toneto e Lenir Pirola, que vieram falar do seu livro Colônia Azambuja, que conta a história da chegada do primeiro grupo de imigrantes italianos no sul de Santa Catarina há 142 anos e do processo de desenvolvimento da região de Azambuja. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora no IASG você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Leni, voltando então contigo, que você ia começar a falar então sobre o projeto em si. Conta pra gente como é que foi esse projeto. Bem, no período que hoje eu já não estou mais na IPAGRE, mas eu trabalhei na IPAGRE durante muitos anos, eu coordenava um projeto que a empresa trabalhava com projetos. Certo. E o projeto, ele tinha como título, né, o turismo rural na agricultura familiar. E neste turismo rural, o que nós buscávamos? Justamente, buscávamos entender, principalmente a cultura da região, dentro da cultura, tudo aquilo que a família rural, da qual eu também sou descendente, né, cultivava, praticava e realmente preservava a sua história. Então, dentro desse projeto, nós planejamos fazer um documentário sobre as famílias, principalmente as pessoas mais idosas que estavam vivendo ainda na colônia Azambuja, para que nos contassem a história de vida deles, né, e como foi, né, como eles ainda lembravam dos avós, dos pais que tinham vindo da Itália direto para essa colônia nos anos de 70, 80, 90, quando ocorreu uma grande imigração, né? 1870, 1890, no século XIX, né? Então, a colônia Azambuja foi pensada, inclusive Dom Pedro, ele havia projetado para ser a melhor colônia do Brasil, né? Então, ela tinha toda uma infraestrutura e ela foi projetada para que realmente ela proporcionasse o desenvolvimento desta região sul, né? Então, quando nós fizemos o documentário, nas nossas conversas, nas nossas discussões, principalmente junto ao professor Idemar, que ele é professor da Unibave, a Unibave foi parceira nesse trabalho também, especialmente na pessoa do Idemar, e foi lá que nós pesquisamos toda a documentação, porque a documentação da colônia Azambuja hoje está no museu realmente da Unibave em Orleans, né, do qual o Idemar é um dos coordenadores. E foi lá então que nós encontramos toda a história que fez com que a gente colocasse nesse livro e a gente pudesse editá-lo. Então, dentro do projeto que eu trabalhei, primeiro a gente fez a projeção do documentário e depois do livro. Então, quer dizer assim, a IPAGRE participou porque foi realmente planejado. Veio da base, veio uma necessidade que nós tínhamos de mostrar realmente e de deixar registrado a história das famílias da colônia Azambuja e desta região como um todo. Vamos falar um pouquinho então da história, né, da vinda desses imigrantes para cá. Porque, na verdade, eles tinham uma expectativa, né, de chegar aqui e ter ali o seu pedaço de terra para poder plantar já com uma casa e tal, para poder realmente ali se estabelecer com seus familiares, né? E não foi bem o que aconteceu, na verdade, né? Foi uma luta bem forte, né, dos primeiros imigrantes para cá. Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho, Zé. Bom, começa então com a questão desse imigrante que estava passando por grandes necessidades lá no norte da Itália, principalmente na região do Vêneto, né? É interessante frisar que a Itália ainda era muito jovem como nação, né? Ela tinha recém passado pelo processo de unificação. E esse imigrante, ele
para ele parar aqui no sul de Santa Catarina, ele teve que atravessar toda a Europa para embarcar no porto do Havre, na França, no navio Rivadavia, e encarar toda essa viagem, né? Então foram 291 imigrantes, né? Que atravessaram o oceano, então morreram muitas crianças, né? Era mais de 30 dias, tem aquela música? Isso, 36 dias. Isso, a famosa música da imigração, né? Italiana. E então esse imigrante, quando chegou no Rio de Janeiro, ele teve que ficar lá no cais, aguardando o novo vapor para trazer eles até Desterro. Então eles chegaram no dia 10 de abril de 1877 lá no Rio de Janeiro, onde eles embarcaram no vapor Rio de Janeiro até Desterro. Só que Desterro não estava preparada para receber imigrantes. Então não existia pousada, não existia acomodações, e eles ficaram vários dias ao relento, ali no cais, aguardando embarcações menores. Isso, quase 300 pessoas, vamos dizer assim. Isso, 291 imigrantes. Meu Deus. Então já tinham morrido crianças, existiam idosos, mulheres grávidas, né? Cansados da viagem, né? Mas com esperança de encontrar esse local tão prometido, né? Claro. Como foi vendido para eles lá na Itália, né? Então, ali no porto do Desterro, atual Florianópolis, eles aguardaram essas embarcações menores que possibilitassem entrar na Barra de Laguna, pois embarcações maiores não entravam. Então, chegaram em Laguna, ali eles foram baldeados novamente para embarcações menores ainda, puxada a corda ou a remo, que conseguisse subir o Rio Tubarão. Então eles chegaram no Porto dos Morrinhos, ali onde nasceu Anita Garibaldi, ali tinha um porto, né, um antigo Rio Tubarão, que hoje é conhecido como Rio Morto. Então ali eles desceram. Segundo Amadil Vitoretti, em conversas que eu tive com ele, eles desembarcavam lá e não aqui, porque eles queriam evitar esse monte de gente, esses italianos gritando, né, e sou muito falador, e pessoas diferentes, outra cultura, esse choque cultural que eles iam ter com o povo aqui do Tubarão. Então eles saíam lá dos morrinhos por trás, onde a gente conhece hoje por Congonha, né, e saíam aqui na Pedreira, naquele próximo ao túnel aqui, né, do Morro do Formigão, e ali eles aguardaram nos barracões dos antigos tropeiros, do caminho do tropeiro que vinha de Lages. A gente conta essa história no livro, né? Ali eles ficaram do dia 16 de abril e só foram chegar na sede da colônia Zambuja no dia 28 de abril. Gente, é muito sofrimento. Né? Então, assim, você imagina, mulheres grávidas, crianças, idosos, sem ter banheiros, onde você dormir, ter dormitórios, roupa para colocar, comida feita ali no local. Então isso a gente já começa a ter uma ideia do que foi a saga, né? Aquilo que eles enfrentaram. Imigrantes que vieram posteriormente já pegavam o trem, né, da Ferrovia Teresa Cristina, iam até Pedras Grandes, ali eles iam já porque já existiam estradas. Dali, do Morro do Formigão até o centro de Pedras Grandes que a gente conhece hoje, que na época eram algumas casas, ali eles foram com carros de boi, que o chefe da colônia, que era o Joaquim Vieira Ferreira, reuniu, e eles foram até a sede. Ali de Pedras Grandes até a sede da colônia, que são 10 quilômetros, né, que sobe o rio das Pedras Grandes, era uma picada, aberta a facão, e os carros de boi, o pessoal das carroças disseram, não, daqui para frente nós não temos coragem. E eles largaram os imigrantes ali à própria sorte. Então, eu quero parar aqui para fazer esse intervalo, porque na volta eu quero falar o que eles encontraram quando chegaram lá, né? Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje recebemos os escritores Eusébio Parzini Toneto e Lenir Pirola, que vieram falar do seu livro Colônia a Zambuja, que conta a história da chegada do primeiro grupo de imigrantes italianos no sul de Santa Catarina, há 142 anos, e do processo de desenvolvimento da região de Azambuja. Eusébio, você terminou então o bloco anterior falando então da chegada deles na colônia Azambuja, né? No meio de mato, picado ali, e aí o carro de boi falou, daqui para frente não tem como mais levar vocês. Isso, então assim, ali de Pedras Grandes, hoje Pedras Grandes, na época um vilarejo que estava às margens do Rio Tubarão e também no caminho que ligava Laguna
a Lages. Sim. Né? Então era um caminho já um pouco melhor. Que passavam os tropeiros e tal. Mas que mesmo assim eles tinham que ir, não existia pontes, né? Eles passavam por dentro dos rios. Né? E de Pedras Grandes à sede da colônia, 10 quilômetros acima, os carros de bois não tinham passagem. Então ali eles tiveram que realmente pegar os seus baús, as suas malas, né? Seus pertences, que era pouco, mas que era peso. Né? E as crianças? E as crianças, né? Até chegar à sede. Chegando na sede da colônia, a Zambuja, onde hoje é a comunidade da Zambuja, existia apenas alguns barracões cobertos de palha, né, onde eles ficaram alojados durante dias ou até mesmo meses até serem levados aos seus lotes. E o que seriam esses lotes? Que eles compraram e pagaram. Não foi terra de graça. Sim. Né? Como muitos pensam, né, que os italianos ganharam terras. Não, eles compraram e pagaram. Chegaram nesse terreno, era apenas uma área demarcada de mata nativa, da Mata Atlântica, uma floresta virgem, densa, repleta por animais que eles não conheciam, por plantas que eles não conheciam, e ali começou a história. E é importante frisar que o território da colônia Zambuja ele estava dentro do município de Tubarão, que se emancipa em 1870, né, de Laguna. Foi implantado em 77, então um município jovem, mas que tinha grandes projetos. Então ela ia, através desse projeto que visava ligar o Rio Tubarão com o Rio Araranguá, pois era conhecido que as terras do Vale do Araranguá eram melhores, mais planas, mais férteis, né? Então eles começaram a construir uma estrada de rodagem nesse núcleo que eram terras devolutas, pertencentes ao município de Tubarão, margeando os rios. Então, surge a sede da colônia, onde hoje é o distrito da Zambuja. Pouco mais à frente, o primeiro núcleo da colônia Zambuja, que hoje é o que a gente conhece por Uruçanga. O segundo núcleo da colônia, que é Cocal. E o terceiro, que é Criciúma. Criciúma, como era conhecido, né, devido àquela grama que cresce muito lá, né, aquele capim. Então, para ter uma ideia, Criciúma estava dentro de todo esse território que era a colônia Zambuja. Até Criciúma, então. Né? Aí depois aqui o núcleo Presidente Rocha, conhecido também como Quadro, que hoje a gente conhece como 13 de Maio, era mais um núcleo da Zambuja. Então todo esse projeto visava trazer esse imigrante para explorar o território, pois na época, quem detinha o carvão de pedra, a indústria toda era vapor, né? Os navios, né? Então aqui na nossa região tinha. E esse imigrante veio para quê? Construir as estradas, as ferrovias, explorar esse carvão e ainda desbravar, desmatar e produzir alimentos. Produzir os alimentos, né? E aí a cultura deles foi sendo desenvolvida aqui e se adaptando, né? Então hoje a gente tem, inclusive temos capítulo no livro que fala de como é que está hoje, né? Como é que está hoje? E um ponto de hoje que eu posso frisar é que nós temos a produção de uva. E dentro da produção de uvas, nós temos uma uva em específico, que é a uva Goethe, que ela é única. No entanto, que ela detém a primeira indicação geográfica. Só tem nessa região. Só é produzida aqui. E ela é protegida através de uma indicação geográfica, né? E esse vinho é único, ele já atingiu um auge. Se tu for ver hoje o território, tecnicamente ele não teria muitas condições, né, agronomicamente, de produzir uva. Né? Nós temos um clima não muito favorável, então uvas viníferas não se adaptam, mas eles encontraram uma híbrida, né, que se adaptou no território e através da cultura deles, né, ela se tornou uma uva hoje e um vinho únicos, né, devido a essa cultura, como N outros exemplos, né, que a Lenir eu acho que pode citar melhor, né, na questão da gastronomia, né, na questão de outros hábitos. Assim, né? Bom, o livro trouxe toda a tradição, a origem desses primeiros imigrantes e aqui está registrado a história, então, né, desses imigrantes, a história da colônia Zambuja e essa nova geração. Então, o que eles estão fazendo com essa história, assim, em relação ao turismo? Só queria retornar um pouquinho. Por favor. Quando Eusébio diz que os homens foram, né, construir as estradas, e quem produzia, então? Quem produzia nas propriedades eram as mulheres. Então, elas ficaram responsáveis, né, muito tempo, pela produção de alimentos para os seus filhos, né, e pela produção de alimentos por exemplo, e que a sobra pudesse ser vendida. Certo. E essa venda, quer dizer, traria recursos, né, para a família, para eles sobreviverem.
né? Então, na realidade, as mulheres é que mais trabalharam a agricultura neste período. E foram elas então, que também preparavam os alimentos. E como que elas preparavam? Quer dizer, aquilo que elas trouxeram na bagagem lá da Itália. Muitas coisas, muitas variedades do que elas produziam na Itália não se produzia aqui. Então elas foram criativas. O que dava para produzir e o que dava para preparar com o que elas produziam aqui. Certo. Elas vieram de uma, eles vieram de uma região que ficava coberta de neve 4, 5 meses do ano. E chegaram aqui, isso não acontecia. Então eles receberam sementes e foram adaptando e produzindo os alimentos conforme as sementes que elas tinham recebido. E hoje a gente tem toda essa cultura gastronômica aí vinda dessa época. Sim, a polenta, né? Sim, porque, quer dizer assim, eram as coisas mais simples e fáceis de produzirem. E eu tive a oportunidade depois de fazer um curso de aprimoramento em nutrição, não sou nutricionista, mas fiz um curso, e comecei a ver assim que o que elas produziam e alimentavam as suas famílias estava dentro de um campo nutricional importante. Olha que interessante. Então elas tinham, quer dizer assim, elas sempre tinham alimentos de origem animal, que no caso elas criavam muita galinha, né? Tinha ovos, tinha leite, normalmente tinha leite na propriedade, que eu também sou descendente italiano e na minha casa nunca faltaram esses alimentos. Então, nessa pirâmide nutricional estava dentro. Estava dentro. Então, que bacana, né? Sem ter essa consciência, mas conseguiam nutrir, tendo proteína, carboidrato. Tudo isso elas conseguiam, né? Porque aí o milho, quer dizer, produzia o hidrato de carbono, né? Que era a farinha, né? Aí tinham os alimentos animais, que elas, né? Além da carne, ovos, leite, tudo isso eram alimentos para os filhos e para a família. É interessante ver a importância da mulher nisso, né? Isso, ela foi extremamente importante e mais, quer dizer, né, ela enfrentou muitos medos, talvez, porque ficava sozinha em casa, com os filhos pequenos. Para os homens poderem desbravar ali a mata e poder abrir os caminhos. Sem nenhuma assistência à saúde, né, médica, isso não tinham, né, os filhos eram gestados e paridos em casa mesmo, né, com as parteiras. Tudo muito na raça e na coragem mesmo. Tudo muito na coragem, né? Então, realmente foram pessoas... Gente, história belíssima, parabéns pelo livro, adorei conhecer. E vocês têm alguns projetos dando continuidade ao livro, não? Dentro da parte do turismo, aqui na região? Então, o livro sempre é possível, né? Se a gente quiser atualizar, trazer mais informações, é um mundo, acrescentar, né? Existem muitos materiais para ser pesquisados ainda, né? Óbvio que as principais referências a gente utilizou. Aqui, né? Mas hoje o que a gente tem mesmo é o trabalho a campo, né? O trabalho para desenvolver o turismo, né? Para preservar essa cultura, essa história. Então a EPAGRE tem esse projeto, né? Ela atua nos municípios que têm a possibilidade de trabalhar. Mas o livro, então... acho que é um começo aí de uma né? história. E ele registra, né, a importância que teve a Zambuja para todo esse desenvolvimento do território, né? Então tá, gente, muito obrigada. Parabéns pelo livro. Obrigado. E tá aqui a história registrada, já não tem mais como morrer, né? É verdade. Obrigada. E eu conversei hoje com os escritores Eusébio Pazini Toneto e Leni Pirola. O Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/Renata Meadalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-Papo Literário. Apoio Cultural. Doutora Nayana Sá. O que há de melhor na dermatologia atual e estética? IASIG. Você cidadão do mundo.